Olá, boa noite. Mais uma vez, com a permissão do Senhor, neste momento, quero poder falar aos seus corações através da Palavra de Deus. E nesta oportunidade, eu queria falar um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo. Aquilo que realmente ele faz nas nossas vidas. O que na verdade, a obra do Espírito Santo na terra é de suma importância, porque exatamente é ele que convence o pecador do pecado. É ele que convence o pecador. O mensageiro, o pregador, em momento ele está sendo usado para transmitir a mensagem, mas o Espírito Santo, neste momento, é quem faz a obra, é quem convence o pecador do seu pecado. Mas é importante nós analisarmos este texto, é importante nós analisarmos esta passagem do Espírito Santo, este tempo do Espírito Santo aqui na terra, porque exatamente é a função dele. Mas entre essas e outras, nós podemos falar também um pouquinho deste Espírito, que é o Consolador, que João 14, lá em João 14 diz, o Senhor Jesus Cristo falou, eis que enviarei o Consolador, e este vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em João 14, versículo 26, versículo 26 e 27, nós lemos que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Olha bem, esta é uma das ações do Espírito Santo. É importante nós pensarmos nas ações do Espírito Santo. Eu comecei falando que o Espírito Santo é quem convence o pecador do seu pecado. O mensageiro, aquele que transmite a mensagem, a pregação, ele no momento é dado como um porta-voz para transmitir a mensagem de Deus aos vossos corações. Mas ele em si próprio não tem poder para convencer o homem do seu estado de pecado. Mas então a Bíblia diz que o Espírito Santo, este sim, este pode convencer o homem do pecado. Ele convence através de uma mensagem direcionada pelo mensageiro, como sendo um porta-voz para transmitir a mensagem. O Espírito Santo, então, em oportunidade, naquele momento, ele trabalha na mente e no coração de um pecador, fazendo assim, então, convencendo ele do seu pecado, do seu estado de miséria. O versículo 26, aliás, o versículo 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bom, esses dois versículos, capítulo 14 de João,
versículo 26 e 27. Quando o texto inicia falando da descida do Espírito Santo, exatamente era um momento em que Jesus seria assunto aos céus, não é mesmo? E ele explicando para os seus discípulos que enviaria o Consolador, que da parte do Pai seria o Espírito Santo, e que eles não ficariam órfãos, ou seja, eles não estariam sozinhos. Todo esse texto, quando ele está sendo lido por completo, nós entendemos que eles ficaram preocupados, porque Jesus realmente naquele momento já estava dando-se a despedir dos discípulos. Falou, convém que eu vá para o Pai. E eles ficaram pensativos, porque eles estavam tão apegados no Mestre. Eles estavam, Jesus era o guia deles, Jesus era o que tinha as palavras de vida eterna, Jesus era em quem eles apoiariam, e isto é importante. Então eles ficou assim pensando, como que nós vamos fazer neste momento? Porque o Senhor vai voltar para a glória do Pai, e nós, como estaremos? Então surge as palavras do Senhor Jesus Cristo lá nos primeiros versículos do capítulo 14, quando ele diz, não se turbe o vosso coração. Eles estavam ali perturbados, não é mesmo? Estavam ali atemorizados, como que nós vamos agora se virar, porque o Senhor Jesus vai nos deixar. Então ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. E assim segue-se o texto, não é mesmo? E quando ele chega ao assunto do Consolador, do Espírito Santo, que vos fará lembrar de tudo vos quanto tenho dito, é onde nós começamos a pensar nas ações do Espírito Santo, que realmente, ao ver ali na vida dos discípulos, há muitos que eles teriam que entender. Ao nosso ver de hoje também, meus queridos, há muitos que nós precisamos de entender. E às vezes nós não conseguimos entender certas ações ocorridas nas nossas vidas. O porquê deste acontecimento ou daquele acontecimento. Às vezes nós não conseguimos entender. Cantamos um hino que diz assim, que se aqui nós não temos explicações, mais tarde havemos de entender. Porque exatamente tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não conseguimos entender. De forma alguma nós não conseguimos entender o porquê de tais acontecimentos, principalmente quando se trata de uma vida espiritual com Deus, uma vida sendo experimentada em provações, e às vezes passamos por alguns problemas tão difíceis que nós não entendemos. Então os discípulos também, eles estavam ali, tinha muitas coisas que eles não entendiam. Muitas coisas que realmente eles não entendiam. Uma das coisas que eles não entendiam, que nós podemos analisar, que diz assim, ele os lembraria, o Espírito Santo. Quando o texto diz assim, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A palavra do Senhor Jesus Cristo sendo direcionada aos discípulos.
e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vos lembraria oportunamente dos ditos de Jesus. O tempo percorrido do Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, todo aquele tempo, quem sabe muitas das palavras que o Senhor Jesus Cristo tem dito, tem ficado ali ao esquecimento. Quem sabe então, quando o Senhor Jesus Cristo deixaria, né, os discípulos e subisse ao céu para a glória junto com o Pai, muitas coisas eles iriam esquecer, seriam sufocados pelas perseguições que existiam naquela época contra o cristianismo naquela época. Muitas coisas eles iriam esquecer. Então ele os lembraria oportunamente dos ditos de Jesus, de tudo quanto também Jesus teria dito para eles, que eles poderiam ter esquecidos na organização, como igrejas, não é mesmo? Na composição da história sagrada, da vida espiritual, que até ali então eles tinham agregado em Cristo Jesus. Ele presidia sua memória e recordava as verdades e doutrinas necessárias para seu conforto ou para a edificação do seu povo, em meio à multidão de coisas que Jesus falou durante o ministério todo, de mais de 3 anos. Era de se esperar que muitas coisas que ele pronunciara, que seria importante para a edificação de uma igreja formada com os discípulos, que eles estavam já formados em grupos como igreja, fossem esquecidas. O Espírito Santo ele os faria lembrar de muitas dessas coisas, dessas palavras que Jesus teria dito e que era de suma importância. De suma importância. Vemos, portanto, a natureza de sua inspiração. O Espírito Santo fez uso de suas memórias e, sem dúvida, de todas as suas faculdades naturais. Ele presidiu as memórias deles a ponto de recordar o que haviam esquecidos. E então foi registrado como algo que eles lembraram distintamente, da mesma maneira que lembramos de algo que teria sido esquecido, talvez de algum amigo que tem dito há um tempo atrás. Uma das ações do Espírito Santo para os discípulos naquele momento era exatamente fazer lembrar de coisas, de palavras de suma importância que o Senhor Jesus Cristo teria dito, para que eles não pudessem esquecer. E eu fico analisando a igreja, os crentes hoje. Como é importante, meus irmãos, isto porque os discípulos viveram, presenciaram fatos verídicos na presença do Senhor Jesus Cristo. Palavras importantes do Senhor Jesus Cristo. Certa vez Pedro diz assim: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Eles estavam ali gozando das bênçãos, dos privilégios, ouvindo as palavras de vida eterna, as palavras lindas do Mestre, ao lado do Senhor Jesus Cristo.
O Espírito Santo completaria por etapa todas aquelas partes que por tempo dariam por esquecidos. E esses momentos são momentos que eles vivenciaram na presença do Senhor Jesus Cristo. E eu fico imaginando a igreja hoje, porque nós cremos pela fé. Pela fé nós cremos diante das Escrituras que todas as coisas foram feitas, que Deus criou todas as coisas. Pela fé nós cremos que através do Senhor Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz, a sua morte ali, foi exatamente para que nos transportasse das trevas para a sua maravilhosa luz, para fazer-nos entender o nosso estado de miséria, aquilo que realmente em direito nós não tínhamos mesmo, porque a Bíblia diz que nós estávamos condenados. Então, pela fé, nós cremos na sua palavra, naquilo que tem deixado para a nossa vida espiritual, para a transformação do homem. Pela fé, nós cremos nas ações do Espírito Santo, que através de um mensageiro, transmitindo a mensagem, ele transforma o coração, a mente de um pecador, fazendo ele entender que precisa de mudar de vida, de atitude, fazendo ele entender que o estado que ele vive é um estado de miséria, que vivendo assim é uma alma condenada ao inferno. Pela fé nós cremos isto. E nós olhamos pelas Escrituras, quando nós lemos, quando o versículo diz que ele vos fará lembrar, o Espírito Santo de Deus vos fará lembrar, o Consolador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando nós pegamos pela palavra de Deus, nós começamos a imaginar como se nós estivéssemos vivendo aqueles momentos. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como se estivéssemos ao lado do Senhor Jesus Cristo, assim como os discípulos viveram ao lado do Senhor Jesus Cristo. Isto, meus queridos, é a igreja do presente. Pela fé nós cremos, e pela fé o Espírito Santo trabalha nos nossos corações, transformando as nossas vidas, nos dotando de sabedoria. Quando abrimos as Escrituras Sagradas para lermos, para entendermos, buscamos a direção do Pai, adentramos no texto, como se estivéssemos vivendo a história quando Jesus estava juntamente com os discípulos. É mais uma das ações do Espírito Santo. Não é maravilhoso? O Espírito Santo é quem faz a obra. O Espírito Santo, depois de fazer a obra, depois de convencer o pecador do seu pecado, transformando a sua vida e colocando ele na posição a caminho para a glória de Deus, para morar na glória com o Senhor Jesus Cristo, lá onde o Senhor Jesus Cristo foi assentar à destra do Pai. Estas são as ações do Espírito Santo. E agora, quando você abre as Escrituras, ele te coloca diante do texto como se você estivesse vivendo as histórias que Jesus viveu contada com os discípulos. É maravilhoso as ações do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar essas palavras no seu coração. E eu quero dizer para você, se você quer fazer uma mudança de vida, não são as minhas palavras,
que vai te convencer. Mas a Bíblia diz assim: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Temos dito que o mensageiro simplesmente transmite a palavra, simplesmente abre a boca para transmitir a palavra. É o recado de Deus para o pecador. Se hoje ouvires a tua voz, se você está ouvindo esta mensagem como um recado de Deus, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, no seu coração, transformar a tua vida para que você possa ser companheiros de vida eterna para morar com Cristo na glória. Amém? Queremos orar com você neste momento. Nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa palavra que tem sido lida neste momento. Nós podemos esboçar aqui um pouquinho sobre as ações do Espírito Santo. Sabemos que há muito mais que se dizer, mas estas são algumas poucas ações que podemos nesse momento mencionar sobre aquilo que o Espírito Santo faz na vida do pecador, que transforma o pecador. Verdadeiramente nós entendemos que, segundo as Escrituras, que nós temos lido neste livro de João, quando o Senhor Jesus Cristo disse que Ele vos faria lembrar, direcionando a palavra aos discípulos, exatamente é o que nós sentimos nos nossos corações quando nós estamos diante de textos importantes como este, ou quando nós estamos diante de uma mensagem expostas e queremos entender aquela mensagem. O Espírito Santo, neste momento, usa a oportunidade para falar aos nossos corações, fazendo-nos lembrar do nosso estado de miséria e de que precisamos mudar as nossas atitudes, as nossas ações. E todas as vezes que nós adentramos ao templo para adorar o Senhor e ouvir mensagens que edificam nossas vidas, estaremos vivenciando histórias como se estivéssemos ao lado do Senhor Jesus Cristo. É uma ação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso para nós. Nós te agradecemos por esse texto. E peço, meu Deus, que o Senhor abençoa aos ouvintes que nesse momento estão ouvindo essas palavras, esta mensagem. Fala aos seus corações para que eles possam, meu Deus, deixar o Espírito Santo fazer a obra também nos corações, para que eles possam, Senhor, compreender que precisa ser mudado a sua vida e ser contada uma história na presença do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.